Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast CineLed. O podcast CineLed é um podcast voltado para acadêmicos de direito, para a sociedade em geral, para advogados. O podcast tem a ideia de passar um conteúdo jurídico de forma descomplicada, com muita informação, com um bloco de entrevistas e um bloco que é Notícias. A gente começa sempre com notícias e depois a gente pula para a entrevista com sempre algum convidado especial, com perguntas que vocês mandam, com temas diferenciados. Excepcionalmente, nós não vamos fazer o bloco de notícia, optamos por fazer esse bloco de apresentação que estamos fazendo para os senhores, mas teremos o nosso convidado do dia. Quem será, Manu? O nosso convidado hoje vai ser o Edinaldo Vidal, presidente da OAB Roraima. Uma pessoa que é um amigo, um companheiro de luta aí na OAB, que tem uma passagem pela advocacia criminalista no estado de Roraima, pessoa que tem grande e alta estima, meu amigo, meu irmão. Não vou trazer um currículo formal, como isso vai ser aí desta forma em todos os episódios do podcast. Não traremos um currículo formal, por quê? Porque nós queremos ouvir do próprio convidado a sua história. Então, no próximo bloco, Edinaldo Vidal, iniciando com ele contando um pouco da sua história. Espero muito que vocês gostem da entrevista e vamos lá. Sejam bem-vindos. Do sertão da Paraíba, chamada Conceição, que por sinal é a cidade onde nasceu Elba Ramalho. Ela nasceu na Getúlio Vargas e eu nasci na Solano de Lucena. Da minha casa, hoje a casa dela é um museu. Da minha cidade, eu fui para a capital de João Pessoa, fui para a escola de oficiais do Exército, eu sou um oficial R2, sou um segundo tenente de cavalaria. Posterior, eu fui para a faculdade de pedagogia em Campina Grande, terminei pedagogia em administração escolar. De Campina Grande, eu fui para Souza, na Paraíba, onde terminei direito. De Souza, na Paraíba, eu fui para a Universidade Federal de Cajazeiras, terminei história e, posteriormente, eu fui ser delegado da Polícia Civil. E eu cuidava de 33 salas de aula. Então, na cidade que eu era delegado da Polícia Civil, não tinha nenhum professor com licenciatura plena, e eu tinha 2 licenciaturas plenas. Então, eu dava aula da quinta ao terceiro científico, geografia e história. E em Souza, na Paraíba, eu dava aula de formação de professores. Posteriormente, eu fui convidado para conhecer o estado de Roraima, através do juiz eleitoral hoje, Dr. Francisco, e do defensor público Antônio Avelino. Aqui eu vim de férias e eu pedi a minha exoneração da escola e da delegacia do Pax do Fórum e passei a ser a defensor público pela antiga divisão de assistência judiciária. Posteriormente, eu fui ser procurador do Estado, fiquei 5 anos. Depois fui trabalhar na Casa Civil, fiquei 9 anos, dei aula no Ayrton Senna. Quando eu cheguei aqui, cheguei no dia 1º de abril, no dia 3, eu já fui para a escola Ayrton Senna, porque precisavam de professores com licenciatura plena. Posteriormente, eu fui para a Academia de Polícia, dar aula de Direito Constitucional, pela minha especialização em Direito Constitucional e Ciências Criminais. E hoje eu advogo de forma particular, não tenho nenhum vínculo, e atualmente sou presidente da OAB, com muito orgulho. Dos sonhos de todo advogado é ser presidente da OAB. E como militante na área criminal também, fui o fundador da Escola dos Advocacias Criminais de Roraima. Então nós temos a ABRACRIM, que é a Associação de Advogados Criminalistas, que eu fundei em 2004, e nós já fizemos 3 congressos e queremos fazer o 4º congresso esse ano. Então essa é a minha história e eu agradeço todos os dias por ter conhecido o estado de Roraima. Eu amo essa terra, as minhas filhas são aqui, tudo que eu tenho aqui, meus grandes amigos, e eu amo de coração essa terra. E parabenizo, presidente. Eu parabenizo pela história, né, de vida, pela sua caminhada. E eu não sabia que você era professor, eu não sabia do professor mais aí já da parte da polícia, né, área funcional, mas eu não sabia do professor de magistério, com várias formações, que com certeza só lhe acrescenta e engrandece sempre, né, na sua trajetória. Vou passar aqui para a Manu, nossa apresentadora, fazer uma pergunta, lembrando que o podcast é informal, é uma conversa, então sinta-se à vontade, presidente, para responder da forma que o senhor achar melhor, e assim, e mais uma vez, desde já, novamente, lhe agradeço a oportunidade de estar no podcast e estar no podcast número 1. Falei, número 1 tem que ser nosso presidente da OAB, então seja bem-vindo mais uma vez. Primeiro é um prazer receber você aqui com a gente.
E como presidente da OAB, eu acho que o senhor é a pessoa mais capacitada para explicar para quem está ouvindo, porque a atuação da OAB em si não é um tema que é muito trabalhado em sala de aula. Então, acho que não é uma dúvida só minha, mas é uma dúvida de todos os alunos, né? E, nesse sentido, eu queria perguntar qual que é o principal papel da OAB hoje? Eu não compreendi a principal. O principal papel da OAB hoje? A OAB, ela, por ser uma instituição civil pública sem fins partidários, ela tem, a finalidade dela é definida ali no artigo 44 do Estatuto da Advocacia da OAB. Nós somos regidos pela Lei Federal 8.906/94. Eu costumo dizer aos novos colegas que chegam na OAB, que nós tivemos a oportunidade de entregar em tempo de pandemia carteiras ontem no gabinete da presidência. A finalidade da OAB, principalmente, é defender a Constituição, o Estado democrático de direito, defender as minorias, direitos humanos, zelar pela rápida aplicação das leis, defender a cultura. Então, a OAB ela se insere na sociedade civil como um agente fiscalizador e protetor. Qualquer cidadão poderá bater as portas da OAB. E hoje a OAB ela é aberta 24 horas. Se não, durante a semana, o expediente, depois do expediente tem um telefone 24 horas, sábado, domingo e feriado. Então, qualquer cidadão hoje ele pode procurar a OAB e pode fazer as suas reclamações e, muitas das vezes, pedir proteção por perseguição, muitas vezes, de agente público. Então, a finalidade da OAB, ela abrange como um todo, ela abrange toda a sociedade. O Aris Brito dizia que, historicamente, a OAB é uma protetora da sociedade. É verdade. E lembrando, né, que a gente sempre comenta, né, que está positivado na Constituição, está dentro da Constituição, nossa lei maior, que o advogado é indispensável para a administração da justiça, no seu artigo 133 da nossa Constituição. Mas, presidente, a OAB tem esse papel voltado para a sociedade, tem esse papel voltado para... Vou tirar para poder perguntar, depois eu retorno para a máscara, né, respeitando aqui a época de pandemia, já que os demais estão de máscara. A OAB tem esse papel com a sociedade, mas eu também sempre vejo a OAB tem um papel com os advogados, o papel com a administração da justiça, o papel com demora, quando o processo está demorando, quando o advogado sofre algum tipo de abuso, quando algum juiz toma uma medida aí, de certa forma descabida. E aí eu queria que o presidente também fizesse um comentário, né, sobre essa situação já da OAB para o advogado, com auxílio para os advogados. Doutor Rafael, isso é uma pergunta que me deixa muito à vontade, mas é uma pergunta muito importante. Qualquer advogado que entender no seu mistério, no dia a dia, entender por ter violado seus direitos, ter violado as nossas prerrogativas, a OAB, enquanto instituição garantidora e obrigada por lei federal a proteger a advocacia, tem por obrigação instituir meios de comunicação, e se não resolver com os meios de comunicação, teremos que barrar as portas da justiça. Vou dar um exemplo. Nós estivemos há pouco no escritório do Tiago Amorim, e uma das reclamações dele muitas vezes os alvarás da quinta, sexta vara estão caindo na conta dos advogados e não há uma identificação do número de processo. Então, o advogado tem uma dificuldade para localizar. A primeira vara do trabalho, também há reclamação de violações, de dificuldade para o exercício profissional da advocacia. De sorte que todo esse tipo de reclamação nós buscamos, através da instituição, no seu papel constitucional, estatutário, de levar os reclamos da advocacia no sentido de que garantir aquilo que disse ao professor Rafael, de que o advogado é indispensável à administração da justiça, e conforme estatuído ali no artigo 133, de forma que a OAB é uma garantidora dos direitos e deveres inseridos no nosso estatuto. E ela não só se porta a isso. E nós, enquanto presidente da OAB, nós conseguimos chegar exatamente aos 30 anos de advocacia. Eu recebi minha carteira no dia 1º de abril de 91. Quem me entregou foi o meu professor de processo penal, Doca Gadelha, irmão do então senador Marcondes Gadelha, um dos maiores oradores que eu já conheci
pelos bancos de onde eu passei. Então, nós, enquanto advogado americano, nós estamos abertos 24 horas para defender esses predicados da advocacia e nós, com essa preocupação, professor Rafael, doutor Allen, nós instituímos na primeira ato, nós como presidente da OAB, nós criamos a Procuradoria Estadual de Prerrogativa. Ou seja, qualquer advogado, qualquer estagiário inscrito na OAB que tiver suas prerrogativas, seus direitos violados, ele faz uma reclamação à OAB e automaticamente a OAB passa a fazer a sua representação através da comissão da Procuradoria de Prerrogativa. Então, nós temos a comissão de prerrogativas para dirimir os programas de violação ali às prerrogativas e nós temos a Procuradoria Estadual de Prerrogativa para defender os advogados institucionalmente. Isso o nosso estatuto nos garante. E sua importância, até depois nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, vamos colocar o telefone das prerrogativas, né? Sei que está no site da OAB, sei que também nós advogados acabamos recebendo em grupos, né? E falando sobre grupos, né, presidente? E aí eu sou agraciado por fazer parte de comissões, né, que são bastante importantes, ligadas ao processo civil. E dentro dessas questões que o presidente falou, eu acho bastante interessante, por exemplo, na luta, quando tem um problema com a justiça civil, criminal, trabalhista, as comissões. Então, dentro disso que o presidente falou, como é que funciona essa questão de comissões? Doutor Rafael, colega que é membro de comissão nacional e só se chega a uma comissão nacional quando você tem uma vasta experiência e um grande conhecimento jurídico, daí porque o colega hoje é da Comissão Nacional de Processo Civil e eu aproveito aqui para dizer que hoje, doutor Rafael, doutor Allen, Manu, nós temos hoje 51 membros da OAB nas comissões do Conselho Federal. Proporcionalmente, nós somos o estado com o maior número de advogados nas comissões nacionais. A última que foi nomeada foi ontem, na segunda-feira, a doutora Silvana Pigali, que passa a integrar a Comissão Especial de Direito Médico do Conselho Federal. Eu costumo dizer, professor Rafael, e a todos que nos assistem, que as comissões é o braço direito da OAB. Por quê? Essa questão da reclamação há pouco do doutor Tiago com relação à primeira vara do trabalho, então a primeira missão ao chegar na OAB hoje é ligar para a presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Rosimária, para que ela mantenha o diálogo com o chefe do cartório, com o juiz ou com o diretor do fórum, para que possamos dirimir essa situação. Com relação à reclamação civil da sexta e quinta vara, então nós o quê? Passamos a encarregar a Comissão de Acesso à Justiça, que o presidente é o doutor Cleito. Com relação à questão de violação de prerrogativa, doutor Vinícius Guaresco. Com relação à violação de direitos humanos, doutor Eda Gonzaga. Então, essas comissões, ela funciona como um braço direito, como um suporte para toda a advocacia. Daí porque as comissões, elas têm as suas especificidades. Por quê? Porque são grandes especialistas, experientes, que vai dirimir com maior facilidade os entraves que estejam ocorrendo no exercício da advocacia dos colegas. Perfeito, presidente. Antes de eu passar aqui para a Manu, queria deixar aqui um abraço a todos que fazem parte das comissões, né? E como citado é a querida professora Rosinara lá, que ministra junto comigo ao na Estácio. Então, saber também, já falando para ela que nós queremos ela aqui, né? Para uma entrevista aí na área trabalhista. Vai ser sempre, vamos dizer assim, uma discussão que eu tinha quase diariamente com ela antes da pandemia, mas nós vamos conversar aqui sobre aspectos e questões trabalhistas. Manu, por favor. Acho que ficou bem clara essa atuação da OAB, né? Mas em relação aos advogados, o senhor acha que os advogados tinham que ser mais ativos nos projetos internos da OAB? Uma coisa, doutora Manu, que nós observamos, que o advogado muitas vezes recebe a carteira e ele praticamente não anda na OAB. Então, nós, ao terminarmos a recepção dos advogados, a primeira coisa que nós anotamos, convidamos aos colegas para participar da comissão. Eu sou um advogado apaixonado pela OAB, então, já em 95, quando eu cheguei aqui, eu já fui participar do TED. Depois do TED, eu participei de todas as comissões. Comissão de Prerrogativa, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Acesso à Justiça, Comissão de Direito Penitenciário, que é o doutor Marcos Pereira, professor da Catedral. Então, eu sempre me fiz inserir no sistema OAB. Então, é muito importante para que o estagiário, que também pode compor as comissões
de todas as seccionais e na sua jurisdição da seccional de Roraima, que eles participem, porque ali eles passam a se entrosar, conhecer melhor como é que funciona o sistema OAB, porque o sistema OAB muitos não entendem, mas o presidente, os conselheiros federais, os 30 conselheiros seccionais, os membros de diretoria da Caixa, todos trabalham pro bono, não há vínculo nenhum, não há nenhuma remuneração. Trabalhar pela OAB é trabalhar com amor, mas é muito importante e você faz uma indagação que é indispensável. É importante que o advogado participe das comissões, participe dos temas, participe do seminário. Isso só engrandece, enaltece e o qualifica para o exercício do dia a dia da advocacia. Perfeito, presidente. Presidente, até uma pergunta que a gente tinha, que é uma conversa, mas a gente faz algumas perguntas, né? Uma delas era sobre o sistema da OAB, e eu acredito que já até o presidente já, né, falou para nós aqui de novo com esse sistema da OAB. Agora, presidente, a gente abriu para perguntas de acadêmicos, né? Essa primeira rodada que eu fiz, eu mandei só para os acadêmicos que são ligados a Estácio, né, que é o ministro Aldo, mas depois nós vamos ampliar, até porque a Manu é acadêmica da Catedral, o querido Marcos Pereira, que também vai estar aqui com certeza, né, o The House Down aí vai estar aqui com a gente para dar suas opiniões e seus comentários, sempre uma conversa muito agradável com ele, né? Mas assim, por exemplo, uma das perguntas que foi feita, e era uma pergunta que estava aqui para nós também, era o seguinte, passando aqui a pergunta do acadêmico. Bom dia, presidente. Gostaria que o senhor discorresse sobre o projeto de lei que reduz as disciplinas em exame da OAB e limita a atuação dos advogados. Esse projeto, a OAB como um todo, entende inaplicável. Nós entendemos que o advogado ele tem que ter um conhecimento amplo para quando ele se inserir no sistema da OAB, quando ele receber a sua carteira da OAB, ele possa melhor definir o campo de atuação. De sorte que o Colégio de Presidente, o Conselho Federal como um todo, ele entende que esse projeto não credencia, não melhora, não qualifica o sistema OAB. Nós entendemos que esse projeto não é viável para o sistema OAB. O que a OAB quer é se expandir, é estar presente mais na sociedade, é estar lá no Supremo, no STJ, defendendo a valorização da advocacia. Isso são projetos que a OAB se empenha e dá um destaque. Nós estamos aí, o Conselho Federal, através de suas comissões, já começa a montar, através do presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, Marcos Vinícius, que foi ex-presidente do Conselho Federal, montar uma reforma do Estatuto. E o que é que busca nessa reforma do Estatuto? Cada vez mais fortalecer a atuação independente do advogado. Porque para você ter acesso, embora o Estatuto diga no artigo 7 que você tem direito ao acesso, embora a súmula 14 do Supremo diga que você tem acesso, recentemente teve que ter uma lei para dizer que o advogado também que podia acompanhar o inquérito na delegacia. Então esse é um país que, infelizmente, as leis são feitas para não ser cumpridas. Mas aí é onde entra a força da advocacia buscando fazer acontecer as prerrogativas e as leis que fortalecem a advocacia. Infelizmente, esse projeto, na visão da advocacia, na visão do Colégio do Presidente, na visão do Conselho Federal, ela não enaltece, ela não fortalece a advocacia. Eu já conversávamos aqui, tenho a mesma opinião para mim. Esse projeto de lei é opinião pessoal, logicamente, né? O meu projeto de lei ele é totalmente descabível. E colocar o advogado por área, no começo da carreira, é muito complicado. Até então, permito novamente tirar a máscara, até então, uma pergunta que ficaria para esse projeto de lei. E nós que já estamos formados, doutorado, já está formado há quanto tempo, doutorado? 23 anos, 29, 30 anos. Eu tenho 12 anos, 13 anos de OAB. Manu ainda vai se formar. Será que no nosso caso, nós poderíamos só atuar em todas as áreas ou teremos que refazer o exame da OAB? Se eu quiser atuar em duas áreas, trabalhista e civil, e agora faço 2 exames de ordem, como é que ficaria isso aí? É um projeto muito complicado. Talvez, como outros conselhos de classe, por exemplo, eu até comento, atuei em algumas ações na área com o pessoal da área de odontologia, área de enfermagem, concurso público, e lá tem uma regulamentação, por exemplo, que fala assim, para você ostentar o título de especialista, você tem que apresentar a conclusão da sua pós-graduação.
Aí, talvez a OAB, se quiser, né, não sei, porque nós temos, e nós vamos conversar sobre isso, logicamente, sobre a vedação aí de propaganda de advogado. Será que eu posso colocar como especialista no meu cartão? Então, tem algumas coisas que nós vamos deixar um pouquinho mais à frente para essa parte da conversa, mas talvez seja essa uma saída. Eu vejo o exame da OAB hoje, e aí a próxima pergunta que eu vou fazer relacionada já em cima disso daí, né, que é a sua opinião sobre o exame da ordem. Eu vejo ele como fundamental e eu acho que ele não deve ser, talvez possa ser que mude, pode ser que mude alguma coisa aqui, alguma coisa ali, o estilo da prova, a forma de prova, pedir um estágio, eu não sei como é que será isso, porque lógico, isso tem que ser uma discussão âmbito nacional e muito bem discutido, muito bem conversado, não pode ser uma coisa feita da noite para o dia, porque senão vai sair, né, como a gente sempre fala, não é feito nas coxas, né, tem que ser bem feito. Mas eu queria saber, presidente, hoje, qual é a sua opinião sobre o exame de ordem? O exame de ordem, ele, no sentido da advocacia, na minha opinião particular, é um exame indispensável, é um exame necessário. Nós sabemos que cada dia que passa busca-se, com essa mercantilização do ensino, muitas vezes encurtar os ensinamentos em faculdade, e o exame da ordem, ele vem para qualificar. O advogado, dizia Nelson Gria, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, depois da vida, a liberdade. Ora, nós, como advogados, muitas vezes, a vida de um cidadão que pratica um homicídio triplamente qualificado, dependendo de uma mal-defesa, você praticamente pode eliminar 1/3 da vida desse cidadão. Então, você está lidando com a liberdade. Vou dar um outro exemplo. O cidadão que entrega um inventário que muitas vezes ali está há 30 anos a construção de uma família, você entrega a um profissional relato, um profissional sem a especialização devida, como falava aqui há pouco o professor Rafael, então é um profissional que pode destruir economicamente uma família. Então nós necessitamos aperfeiçoar, dialogar, melhorar onde tem que melhorar, corrigir onde tem que corrigir, mas o exame da ordem é um exemplo para as outras profissões. Eu assisti uma pesquisa no Fantástico e eu nunca esqueci. Foram colocados na UTI de um hospital 5 problemas para que médicos residentes dessem uma solução. E segundo seus professores, somente um paciente dos 5 teria escapado. Pelo procedimento que foram feitos pelos residentes. Residentes já são aqueles que estão formados. Nunca esqueci. Então, imagine, é uma profissão que lida com a vida, a gente vê nos fóruns do dia a dia diversas ações de indenizações, muitas vezes por profissionais que não tiveram um exame, você termina uma faculdade e já sai aí operando, fazendo o que tem que fazer, sem ter a qualificação devida e merecida. Então, a OAB ela tem o exame da ordem como uma vitrine, como um exemplo para as demais profissões. Evidentemente que nós temos que aperfeiçoar, portar, alterar naquilo que pode ser modificado no sentido de quê? De fortalecer. Eu sempre fui contra pegadinha em provas de exame da OAB. Eu acredito que pegadinha é para concurso. O exame da OAB não é concurso. O exame da OAB é para que um colega, um bacharel em Direito, demonstre que durante a sua estadia na faculdade, o seu estudo acadêmico o qualifica para que você possa assumir a causa do seu cliente, que muitas vezes essa causa é acima de tudo, Manu, você que vai ser logo advogada, você, professor Rafael Vitória, muitas vezes é a vida daquela família. Daí porque o exame da ordem, ele deve ser melhorado, aperfeiçoado, mas ele deve ser mantido, que é um grande exemplo para as demais classes. Essa era uma das minhas perguntas, né? Se o senhor entendia que o exame era uma forma eficaz de qualificar. Você já deixou isso muito bem claro, que realmente é necessário. Precisa de melhoras, mas é uma etapa necessária na formação do advogado. Né? Eu, às vezes, presidente, falo que talvez o exame de ordem tinha que ser aplicado depois também de formado. E, às vezes o pessoal parece que está esquecido aí do que aprendeu na faculdade. Isso é verdade. E aí é grande a importância do que a gente fala, né, professor Rafael? Você está nos seminários. Onde eu sou chamado, eu estou lá. Onde tem um congresso, eu estou lá. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho saúde, eu estou lá. Porque é importante o que fala o professor Rafael.
A reciclagem, o direito está mudando, o direito está evoluindo, olha o direito cibernético, olha o tempo de pandemia, o que nós temos que reciclar, temos que aprender, e aí tem muito, eu vejo assim, e muitos cursos online gratuito, e eu fico ali me inscrevendo. A minha filha está no 5º período de Direito na Universidade Estadual, e eu escrevo, você já se inscreveu? Vai estudar, o professor fulano de tal, isso aqui é conhecido. Ó, o Rogério Grego está aí, esse cara aqui é um exemplo de direito penal. Então, assim, isso que é importante que você fala com muita propriedade. Nós não necessitamos só de passar o exame da ordem. Nós temos que manter a nossa batuta, o nosso estudo, de forma a nos qualificar. Por isso que é importante as especializações, os mestrados e os doutorados. Eu e se tem muita palestra já que eu fiz, os 10 mandamentos do advogado, e sempre parece que tem um que se enquadra em toda a conversa, e um deles é que, eu até fui abrir aqui, mas não acabei não abrindo o certo aqui, que é do Eduardo Ponter, né? Ele fala lá, estuda, porque a cada dia que você deixa de estudar, você é menos, um dia menos advogado, né? Um dia que você deixa de atuar, você deixa de estudar. Então, um dos 10 mandamentos do advogado é estudar. Tem que estudar. Tem que estudar, porque senão ele vai acabar aí ficando fora do mercado. E o direito está sempre se renovando, né? A jurisprudência, os tribunais estão sempre modificando, e você tem que ter essa experiência. Eu vejo de vez em quando, eu faço muita sustentação oral na turma criminal, que é na terça-feira, e eu olho muito bem o desembargador Ricardo. Ele falou, mas o STJ está decidindo assim. Aí quando eu vou fazer na minha sustentação, conforme o STJ, o desembargador Ricardo, ele está evoluindo, e a gente dá um exemplo da confissão qualificada. Ora, eu vou defender um cliente e ele confessa que ele matou, mas ele confessa que matou em legítima defesa. Então, eu estou confessando, mas como eu não estou assumindo a tese da denúncia do Ministério Público, antigamente não contava para o atenuante do 65. Aí o STJ evoluiu, e uma das primeiras decisões aqui que teve foi exatamente o desembargador Mauro. E a gente defendia, era uma minoria na 6ª turma do STJ. Então, assim, a gente sempre olha, conforme o STJ, a gente tem que aprender, tem que evoluir. Então, isso é que é importante. Isso eu analiso o advogado estudar e participar de congresso. A pandemia, né, ela trouxe para nós um desafio muito grande. Um desafio porque mudou muita coisa, de forma muito rápida, mesmo dentro do direito. Aí tem o processo 100% digital, que, questionável ou não, ele vai ser implementado aí, eu tenho minhas ressalvas, enfim, né, contra ele, pessoal. A gente está vendo, enfim, da mudança que nós temos hoje em tecnologia, audiências aí virtuais. E uma coisa boa que a pandemia tem, todo dia tem conteúdo online. Todo dia, se você entrar em qualquer rede social, Instagram, Facebook, YouTube, todo dia você vai encontrar uma palestra online, você vai encontrar uma atividade online. Então, vamos dizer assim, só não estuda quem não quiser, né? Só não estuda quem não quer. Então, eu acho bastante interessante isso e, assim, um aspecto positivo da pandemia, já que a gente viu muitos aspectos negativos da pandemia. Manu? É até importante nesse sentido, porque a pandemia realmente inovou, fez a gente adaptar muita coisa, né? E nesse cenário, após esse cenário pandêmico, como que o senhor enxerga a educação no futuro? Como é que vai ser daqui para frente? Até em relação ao marketing jurídico, uso das redes sociais para fazer propaganda, mas principalmente o futuro da advocacia mesmo. Antes, presidente, o senhor responder, me desculpe lhe cortar, mas eu posso apimentar essa pergunta aqui só um pouquinho? Presidente, tem um cara que eu gosto muito, que ele sou eu mesmo. A pessoa começa a ficar louco, começa a se citar. Tinha um professor meu no mestrado, doutorado, ele falava assim, a teoria tal, conforme fulano de tal, que era ele mesmo. Então, Muito bom, muito bom. mas eu falava assim, ó, eu estava falando aqui, eu abri minha tese aqui, que está em fase terminal ainda, não vai morrer. Está terminando. Está concluído. Só na conclusão que ela vai morrer, não está em fase terminal não. Eu falei assim, abrimos um parênteses para analisar somente o dado acima narrado. Noticia o site Conjur Jurídico, abre aspas, país da advocacia. Total de advogados no Brasil chega a 1 milhão, segundo a OAB. Fazendo referência à matéria do Conjur, 18 de novembro de 2016, se este número se faz com que todos pensem qual é o motivo para ter tantos advogados no Brasil, imagine quando nos deparamos com uma segunda notícia, veiculada no site Rota Jurídica em 11 de outubro de 2019. Até 2023,
o Brasil terá 2 milhões de advogados. Né? E aí falava assim, número de profissionais é um desafio para o mercado. A título de comparação, que eu trouxe aqui, em 2016 éramos 206 milhões de habitantes no Brasil. A projeção para 2023 é 216 milhões de habitantes no Brasil. Ou seja, a população brasileira cresceu 5% e a população de advogados aumentará 100%. E aí eu volto na pergunta da Manu agora, com essa pitada aí de números, para dizer o seguinte, qual é o futuro da advocacia brasileira? É uma pergunta, né? Qual é o futuro da advocacia brasileira? Olha, eu, como sou um apaixonado pela advocacia, eu acho que a advocacia tem futuro. Eu digo para os novos advogados que eu recebo, o que nós precisamos é nos qualificar, é nos se adaptar, é nos aperfeiçoarmos, conhecer o sistema OAB, conhecer, aproveitar as áreas que aparecem, mesmo nesse tempo de pandemia. Um exemplo prático é a questão da reciclagem. Eu vejo isso com bom grado, porque nós temos excepcionais seminários. A advocacia ainda é uma profissão do futuro. Eu costumo dizer que ainda tem espaço para cada advogado que vem, mas o advogado que vem com o compromisso de estudar, de atuar com forma prova, de forma ética, de forma a defender aquilo que se propõe no Estatuto, aquilo que se propõe no juramento, de defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, zelar pela rápida aplicação da justiça, que já é um dos tópicos, está no artigo 5º da Constituição Federal, a rápida aplicação da justiça, porque a gente usa muito isso na questão do excesso de prazo, e a gente busca exatamente a Constituição. E o nosso Estatuto, ele faz exatamente referência a isso. Nós somos o quarto, salvo melhor juízo, o quarto país com maior número de advogados, mas o Brasil ele ainda tem espaço, o Estado de Roraima tem espaço para a advocacia. O que nós necessitamos é nos qualificar, nos preparar para ser advogado, porque assim, você tem que escolher estar no dia a dia, levantar cedo, fazer a petição no domingo, fazer a petição no sereno da madrugada, quando você pensa melhor. Agora, a pessoa que vem para a advocacia para se acomodar, para chegar sexta-feira, tirar o terno e jogar lá, isso fica para servidor público. Advogado é como policial. Ele tem que estar 24 horas ativo, se reciclando e enfrentando as demandas dos seus clientes. O futuro da advocacia é um futuro que passa por transformações, pela tecnologia. Nós temos que ter muito cuidado, professor Rafael, e aí doutor Ali e acadêmico Manu, com a questão da mercantilização. Nós estamos agora reformando. O Colégio do Presidente, nessa semana que passou, na quarta-feira, nós já começamos a avançar na questão da reforma do provimento, que é um provimento de 2000, e nós começamos a verificar o avanço de jovens advogados, muitas vezes antigos advogados, que a gente tem que estar ligando, colega, isso não pode, o provimento novo não sair. Nós temos que avançar, mas nós temos que entender que a advocacia ainda é uma das profissões de maior credibilidade nesse país, junto do Ministério Público e do Exército. Nós somos os mais pontuados em todas as pesquisas que você faz. Daí porque nós temos que ter essa consciência de que a advocacia não pode ser banalizada. A advocacia não pode ser tratada com propaganda em mesas de bar. Isso não existe. Nós temos que ter um padrão ético, um padrão de comportamento irretocável, e eu vi aqui o Pleno do Conselho Federal, neste ano de 2000, decidiu que o comportamento inadequado do advogado, mesmo fora do exercício da profissão, ele responde. Por quê? Porque se exige um comportamento retilíneo, e é isso que nós procuramos. E pela data de Deus, doutor Rafael, eu tenho 30 anos de advocacia no estado de Roraima, 26. Nunca respondi um processo ético disciplinar. Dizia o Neildo uma vez a um cliente que ele indicava: olha, eu vou indicar o doutor Edinaldo porque eu nunca vi chegar uma pessoa reclamando. Não é porque eu sou correto, sou mais do que ninguém. É que eu busco, eu tenho uma consciência da minha responsabilidade, eu tenho a consciência de cada dia eu tenho que me reciclar cada vez mais, eu tenho que me comportar cada vez mais, eu olho
do local onde eu sento, quem está do meu lado. Eu dou bom dia e boa tarde. Há pouco, uma das reclamações dos colegas era o atendimento das delegacias, mas o fato do estatuto dizer que você tem acesso às repartições, às delegacias, não quer dizer que você vai chegar aqui no escritório do doutor Rafael, abrindo a porta sem pedir permissão. Então, o comportamento do advogado é que vai dizer exatamente esse caráter ético, essa sua confiabilidade na profissão, esse seu conceito. A profissão de advogado passa, acima de tudo, pelo conceito, pelos modos, pela capacidade, como você se comporta na audiência, como você se comporta num seminário, como você traduz aquela garantia de que o seu cliente vai estar ali bem defendido, vai ser utilizado todos os recursos jurídicos, legais, dentro daquela demanda. Então, isso é o que diferencia a advocacia. Presidente, olha, uma fala que arrepiar, muito, muito bom. E, assim, tudo que o senhor falou, é bom conversar, é bom ter uma conversa que, assim, comunga de muita coisa, a ideia é muito próxima sobre a advocacia. Eu acredito no futuro da advocacia, eu acredito no espaço da advocacia. Meu pai tem uma frase que ele sempre fala: você vai ser advogado, você pode ser advogado ou você pode ser o advogado. Então, você vai fazer a sua escolha. Você vai ser o advogado como referência ou você vai ser qualquer advogado. E aí, esse qualquer advogado, não sei como é que ele faz. E agora, eu também, falando sobre isso, por exemplo, eu sinto muito no jovem, eu não sou tão jovem assim já, mas ainda né, um tanto jovem, se considera como jovem, mas eu vejo muitos alunos, colegas de profissão agora, recém-formados, num afã de ganhar um dinheiro de uma forma que nenhuma profissão vai dar dinheiro dessa forma que ele acha que vai ganhar. A carteirinha do OAB não é uma carteirinha para você chegar no banco, colocar no caixa eletrônico e vai sair dinheiro. Não é assim que funcionam as coisas. Eu sempre comento, todo mundo que me procura, vou abrir o escritório, eu falo: olha, em menos de 3 anos você não vai ter um retorno do dia a dia, mas você não vai ganhar um dinheiro expressivo, salvo aí, né? Tem pessoas que logicamente vão ganhar, tem hipótese. Mas tem que ter uma maturidade, tem que pensar que você está construindo um dia a dia, um tijolinho por vez. E é aquilo que o presidente falou, acho que isso é o mais importante. Tem que acordar pela manhã e falar: vou trabalhar, porque não tem outro jeito, né? A não ser que você vai ganhar loteria, eu não conheço outro jeito. Quer dizer, meios legais, né? Os legais não vão nem pensar de ter isso aí. Mas, por exemplo, uma fala assim muito pertinente sobre o futuro da advocacia e brilhante nesse sentido. E falando nisso, por exemplo, que já está um tema aqui que vai perpassa por isso que nós falamos, uma dúvida que sempre as pessoas têm, sempre perguntam, e aluno, né, pergunta, pessoas, como é que o advogado cobra? Como é que é o honorário? Por que tem um lá que vai cobrar tanto, outro vai cobrar tanto? Qual que é o limite? Como é que funciona essa cobrança? Olha, a OAB realmente diz que tem advogado que é muito inteligente que não sabe cobrar. E tem advogado que não tem tanta expressão no mercado, mas é um exímio cobrador. Então, isso é uma arte, mas nós, infelizmente, nós temos que estar restrito ao Estatuto da Advocacia, nós temos o Código de Ética e Disciplina e nós temos uma tabela de referência. Nós não podemos cobrar de uma forma minimamente irrisória, porque isso atinge a dignidade da advocacia, e nós também não podemos cobrar dos limites orbitantes. Eu costumo dizer, nesses 30 anos de advocacia, que eu olho muito para o cliente: e aí, tudo bem? Como é que está o senhor? O senhor trabalha em quê? Eu trabalho nisso. Como é que é a sua família e tal. Então a gente busca ali, dentro daquele problema dele, tirar mais ou menos uma condição econômica. Não adianta mesmo uma causa sendo de grande repercussão, de grande gravidade, se a pessoa não tem um patrimônio ou uma condição econômica financeira que você possa cobrar de acordo com a gravidade. Então a gente busca sempre uma proporcionalidade, de forma que você possa cobrar bem, porque assim, quando você cobra bem, cobra dentro dos limites que o teu estatuto dá, você tem a obrigação de dar um retorno. Porque muitas vezes eu já vi chegar na OAB: professor, presidente, mas eu cobrei muito pouco. Daí porque ele queria me cobrar todo dia de estar no fórum, estar na penitenciária. Isso é uma obrigação sua. Quando você foi fazer o contrato, você assumiu a obrigação e você se cumprir, sob pena de você
responder na forma da lei. Então, eu costumo dizer que as OAB, nós temos a nossa tabela de honorário, as OABs, as seccionais têm a tabela de honorário, e nós temos um teto mínimo e um teto máximo, como parâmetro do bom senso. Esse o que define é o bom senso. Mas nós não podemos aviltar e não cobrar o que está além da capacidade financeira do seu cliente. Perfeito. É um bom senso, é ética, né, presidente, que nós temos que sempre seguir. E, assim, a questão de cobrança de honorários, eu sempre vejo muito sempre uma discussão sobre cobrança de honorários, quanto cobrar, quanto deixar de cobrar. E aí, até entrando nesses honorários, falando sobre os honorários, aí nós temos um outro lado, que nós estamos falando de honorários contratuais, que vem a pessoa no escritório, quando você pode fazer uma ação, cobra 5 mil, 10 mil, 1.000, né? Você vai fazer os honorários contratuais. Mas tem os honorários sucumbenciais, que é aquele que você ganha, né, da parte contrária, por ter perdido a ação, né? Aquele que perdeu a ação pagará o advogado da parte contrária vencedora os honorários sucumbenciais. Aí na esfera trabalhista de 5 a 15, na esfera civil de 10 a 20, né? Mas a pergunta é, o presidente, como o senhor vê isso daí quando os tribunais não aplicam o que diz o código, o que diz o CPC, o que diz a CLT, o que diz o código, dizendo, olha, os honorários têm que ser nesse limite? Ora, recentemente, há uma resistência da magistratura, há uma resistência dos tribunais a apenas aplicar o CPC. E o doutor Rafael, que é um especialista nisso aí, sabe muito bem, porque há juiz e juiz. Tem juízes que não compreendem o papel da advocacia. Uma causa de 200, 300 mil, vai lá e aplicava, até agora, o Conselho Federal teve que ir ao Supremo para dizer que era legal o que estava no CPC. Recentemente, o Conselho Federal, numa ação, fez assentar que os honorários estatuídos no novo CPC é legal e deve ser cobrado daquela forma. Então, o que falta é aquela questão da vocação. E a questão da vocação. Então, o magistrado ou o julgador de segundo grau, quando ele opta pelo concurso, ele tem que saber que ele vai ter uma limitação do salário. Você tem que se habituar a trabalhar dentro daquele limite, diferentemente da advocacia, que não tem limite, dependendo da sua bancada, do seu número de cliente. Então, os seus honorários podem ser muito, pode ser pouco, mas não há limite. O limite é o que está no CPC, é que você cobre dentro do padrão ético e você possa atender os ditames ali do CPC. Mas, efetivamente, há uma resistência e há uma orientação do Conselho Federal. Aqui nós temos no Tribunal de Justiça 5 amigos escuros do ano passado para esse ano. Então, o que é que nós sempre propagamos para a advocacia? Juiz que não respeita o CPC, que havia os honorários, comunica a OAB, automaticamente nós já temos a petiçãozinha lá de amigo escuro, a partir dali a OAB passa a entregar a demanda e se tiver recurso para o Conselho Federal, automaticamente a Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Federal encampa essa demanda. Daí porque a importância do sistema OAB de proteger as prerrogativas da advocacia, conforme uma das primeiras perguntas respondidas. Mas há uma resistência muito grande e o Conselho Federal, a OAB, nós estamos de olho diuturnamente fazendo a defesa do nosso colega. Perfeito. Eu me lembrei agora, não sei se foi, eu posso estar aqui cometendo um erro, mas acredito que não. Uma palestra do Almir Padilha, quando ele era presidente do tribunal, né? O Almir é do 5º Constitucional, o advogado que integrou, né, o tribunal, e ele falou no começo da palestra dele, se não me falha a memória, eu fiz a opção por ser pobre quando escolhi a magistratura, né? No sentido de, não de ser pobre, de ganhar pouco. Claro que não era isso que ele queria dizer, né? O pessoal fala, o juiz vai ser pobre. Não, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o servidor público está limitado a um teto, enquanto o advogado aí pode ganhar muito mais ou muito menos, né? Tem sempre os dois lados aí da moeda. Mas ele podia falar com experiência, porque eu estou aqui desde 99 e ele, no tempo em que eu estava na defensoria, ele era um dos advogados que tinha mais expressão aqui. O doutor Rinaldo pode me confirmar, mas ele sempre foi um advogado por excelência. É isso aí. Bom, eu queria só retomar um tema que eu acho que é muito importante para quem está começando a atuar e até para mim que vou me formar. Como que se dá esse limite do marketing jurídico
como saber até onde a gente pode ir agora que a gente usa muito o Instagram, usa muitas redes sociais, mas aí qual é o limite? Como saber qual é o limite do marketing jurídico hoje? Olha, eu diria para você que é uma pergunta muito difícil. Para mim, é uma das mais difíceis para eu responder. Por quê? Nós temos um provimento de 2000, um provimento totalmente defasado com o que nós temos de tecnologia hoje, em função dessa pandemia. É uma tecnologia que ela veio para ficar, ela não retorna mais, nós temos que ter essa consciência, mas os limites, eles estão sendo definidos nessa reforma do provimento. O Colégio do Presidente e o Conselho Federal Pleno deve estar julgando, acredito que até junho, a sessão de junho, nós vamos ter um provimento. Mas os limites, nesse momento, fica a cargo do provimento, se não me engano, é o 2019 e 2000, mas que ele está sendo atualizado. O que é que o advogado tem que ter em mente? Ele não pode desvalorizar a advocacia, ele não pode fazer da advocacia mercantilização, ele tem que ter um padrão ético, ele tem que ter probidade e, acima de tudo, ele não pode expor a sua classe. Nós temos o Estatuto da Advocacia, nós temos o Código de Ética e Disciplina. Então, se o colega extrapola, e a gente vê, Manu, que efetivamente a jovem advocacia, e como eu dizia antes, até advogados bastante experientes, começam a publicar fatos que você enxerga nitidamente que aquilo depõe contra a dignidade da advocacia. Uma das nossas bandeiras enquanto advogado é ter o quê? Defender a dignidade da advocacia. Do mesmo jeito que a Constituição diz no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, que foi retratado no Pacto de São José da Costa Rica, e nos direitos civis americanos. Então, nós também, estatutariamente, nós temos o quê? Que defender a dignidade da nossa profissão. E a dignidade da nossa profissão não nos permite a nos extrapolar de forma a expor desnecessariamente, aviltando, muitas vezes, o bom nome que tem a advocacia. Realmente, nos dias atuais, professor Rafael, é difícil fazer compreender. Nós hoje temos a comissão de fiscalização, que a presidente é a doutora Rosário, que foi tesoureira da UAB, e que hoje faz um excepcional trabalho. Agora, o doutor Arali, que é da comissão, é uma comissão que está trabalhando muito, que é o nosso vice-presidente, porque todo dia nós vimos agora no carro resolvendo o problema de uma colega. Ganhei tantas limitares, faturei tanto. Então, você não pode expor isso, porque isso é mercantilização. E mercantilização só é aceitável nos Estados Unidos, isso é próprio da profissão dele. Mas, infelizmente, nós estamos regidos pelo Estatuto e nós não podemos fazer isso. Mas nós estamos aí, dentro do bom senso, conversando, sem abrir procedimento disciplinar para todo lado com os colegas. Nós estamos conversando. Nós entendemos que até sair esse provimento, a renovação desse provimento, nós vamos conversando, dialogando com os colegas, chamando no privado, convocando até a OAB e dizendo que aguarde mais um pouco, mas que não exponha exasperadamente, de forma a denegrir essa tão gloriosa profissão que é a advocacia. É um parecer bem importante, porque, como eu disse, a gente está começando, a gente tem que aprender quais são os limites que a gente tem. E hoje acho que a propaganda realmente capta muito cliente, o Instagram capta muito cliente, então esse comentário que o senhor fez é muito importante para quem está começando. Presidente, até aqui uma sugestão, que eu não sei como é que foi feito, mas me permita me dar uma sugestão, porque eu vou ler uma notícia aqui que está relacionada a isso. Fala assim, está sendo no site de Migalhas, é um site que acompanha até o Pautas Acadêmicos, está na rede social, está no Instagram, tá? Siga site jurídico, eles vão te dar notícias jurídicas, que é importante você saber isso no dia a dia. E o site de Migalhas fala assim, TikTok não é ferramenta adequada para advogados. Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Minas Gerais, em manual, fez um manual, não sei se a gente tem, se tiver, não conheço, mas seria interessante, colocando aí, mas supondo que o manual não é uma lei, é uma orientação, seria algo assim, o TikTok realmente vai fazer uma dancinha jurídica lá, um negócio que meio fora do padrão da advocacia. Então, a OAB Minas Gerais, o presidente estava falando, eu lembrei aqui, talvez seja uma forma aí de coibir algumas ações, até para orientar. Porque eu vejo colegas, por exemplo, que fazem certas situações, mas parece que estão muito perdidos, ou porque não estudaram o código de ética,
graças a Deus, é disciplina fundamental no exame da OAB, que nós viemos discutindo a importância do exame da OAB, né? Disciplina fundamental no exame da OAB, e tem que ser mesmo. O advogado tem que entrar sabendo qual é o limite dele. Às vezes, parece que, enfim, acontece uma coisa ou outra, mas eu não sou muito favorável à propaganda extensiva do advogado. O advogado pode fazer um certo informativo, certo, né? Enfim, né? Então, mas essa extensiva eu acho bastante complicado. Bom, por exemplo, continuando aqui, como nós estamos na pandemia e sempre surge o tema, perdemos colegas, infelizmente, né? Então, aí, o Dr. Marcos, né? Enfim, outros colegas que... Eduardo Castilho, enfim, e aí que fica aí também os sentimentos para famílias, cadacistas, né? Como é que a OAB está atuando na pandemia? Tem alguma coisa específica ou não? Né? Quais foram as principais adaptações, né, nesse momento tão complicado de pandemia? A OAB ela tem atuado no campo institucional. Vou dar um exemplo aqui. A empresa que fornecia oxigênio aqui para o estado de Roraima, ela foi proibida de continuar fornecendo oxigênio porque faltou em Manaus, e a empresa é de Manaus. E Manaus requisitou todo o oxigênio, que a OAB fez junto com a Procuradoria. Entrou com ação, o juiz deu uma liminar, então continuou vindo o oxigênio para Roraima. E isso fez com que não acontecesse o que aconteceu em Manaus. A OAB em pandemia, nós buscamos também, de alguma forma, auxiliar a Secretaria de Saúde, oficiando ao governador, oficiando ao secretário, oficiando ao diretor do HGR e o APC, para que não faltasse medicamento. Nós recebemos, inclusive hoje, agora de manhã, nós estávamos recebendo exatamente uma comunicação, encaminhamos ao ministro Pazuello na época, um ofício, deixamos dados de Roraima, da crise de Roraima, da questão da falta de medicamento, mandamos um segundo expediente para o governador, que tem sido solícito, tem sido compreensivo, o secretário Marcelo que deixou, sempre nos atendia, mesmo na madrugada, nos momentos difíceis com os colegas. Então, nós temos buscado as vias institucionais para que possamos garantir, primeiramente, o atendimento a toda a sociedade. Por quê? Porque nós sabemos que aqui a UTI mais qualificada em instrumento ainda é o do HGR. Qualquer médico vai dizer que a UTI do HGR, se ela tem toda a medicação para o paciente, ainda é uma das melhores UTI que tem. E só que nós buscamos, primeiro, que a população fosse atendida, não faltando medicamento, não faltando profissional. Ultimamente nós recebemos uma denúncia de que o antigo APC estava tendo só um fisioterapeuta para 60 pacientes. Nós oficiamos ao governador, nós oficiamos a doutora Janaína, Procuradora-Geral de Justiça, no sentido de que fiscalizasse, e o hospital respondeu e já estava superando essa situação. De sorte que qualquer fato que chegue ao OAB, no sentido que possa denunciar alguma omissão do Poder Estatal, no sentido de acolher a população nos termos que determina a própria Constituição, que o Estado tem a obrigação de dar saúde a toda a população indistintamente, por isso nós temos o SUS, é que nós estamos atuando nesses campos de batalha, mandamos os ofícios, quando não resolvido, entrando com as ações pertinentes. Do lado da Advocacia Interna COP, desde março do ano passado, nós estamos distribuindo a OAB. A OAB tem a diretoria da OAB e da Caixa de Assistência. O braço assistencial dos advogados é a Caixa, mas mesmo assim, como a gente é uma OAB pequena e como a OAB hoje tem um fluxo de caixa melhor, nós estamos desde março fornecendo a toda a advocacia de Roraima álcool gel, máscara e tudo que é necessário para que possa o advogado se proteger. Qualquer advogado passa hoje na OAB, ele recebe um kit completo buscando o quê? A sua prevenção. O que nós temos que fazer são as medidas sanitárias de prevenção. Usar máscara, distanciamento, álcool gel, e isso a OAB está fazendo e vai fazer até toda a advocacia ser vacinada. Podem os advogados, os estagiários inscritos na OAB, passar no gabinete de 8 às 12 e de 2 às 18 horas, e lá eles terão
máscara, álcool gel e tudo que é possível para que possa se prevenir dessa doença tão terrível que é o Covid-19. E essa tua resposta, ela volta muito nas primeiras perguntas que eu te fiz sobre a importância da OAB hoje, né? Como toda a OAB tem auxiliado o Estado aqui de Roraima nesse período, que foi muito difícil e ainda está sendo, né? Não está sendo uma situação fácil. Muito difícil. Nós estamos vigilando, principalmente na questão dos medicamentos. Chega muita denúncia da sociedade. Sim. E aí, quando é que a gente encosta mais? Você tem uma ideia? Para nós conseguirmos um anticoagulante, no caso do Dr. Marcos, nós conseguimos, a UAB conseguiu, na madrugada às 1h45 com o General Barro, foi bastante atencioso. Felizmente não conseguimos salvar o colega. E hoje, o kit de intubação é um kit que está faltando praticamente em todo o Brasil. Então, o Brasil se preparou mal. Ele subestimou esse vírus. E hoje nós temos uma situação difícil. Então, nós procuramos se interar com os órgãos que trabalham diretamente com isso, com a secretaria, com o próprio governador, e nós, enquanto OAB instituição, buscamos todos os meios dentro ali do diálogo institucional que esses órgãos estejam aparelhados para que possam adequadamente dar um tratamento e recuperar todo e qualquer cidadão que lá possa procurar o serviço de saúde. Eu tenho uma pergunta sobre, o senhor falou, deu o seu parecer sobre a atuação da OAB agora na pandemia, eu queria perguntar sobre a questão migratória aqui no Estado, né? Porque é um assunto recorrente aqui, é uma questão que mexeu com toda a estrutura, com a questão social. Eu queria saber como é que foi a adaptação da OAB quando veio essa onda migratória para cá e como que foi a atuação dos advogados nessa mistura de direito, tanto migratório quanto internacional, lidar com toda essa situação aqui. A questão migratória, nós passamos, direcionamos todo um estudo, todo um levantamento para a Comissão de Direitos Humanos. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão bastante atuante, uma comissão bem estruturada, é uma comissão que o presidente Hélio Agozaga faz parte da Comissão Nacional do Conselho Federal, e nós buscamos atender as famílias, fizemos visita aos abrigos, fizemos relatório, visitamos até os migrantes que estão presos na penitenciária, nós temos relatórios internos, nós buscamos junto ao então corregedor desembargador Almiro, que era o presidente também do Comitê de Crise do Sistema Penitenciário, tivemos um diálogo excepcional com o desembargador Almiro, como corregedor e como presidente do Comitê Gestor ali de Crise, e com o desembargador Rosarildo, estamos tendo com o desembargador Cristóvão e agora com a doutora Tânia, corregedora, no sentido de que a migração, para quem não vem do direitos humanos, quem não vê o acolhimento do Brasil junto à ONU, os trabalhos que o Brasil andou fazendo pelo Haiti, tantos aí com o Exército Brasileiro, há uma antipatia. Sim. Mas nós temos que entender uma situação de crise, e que numa situação de crise você não pode desprezar o ser humano. Evidentemente que o que faltava era um melhor controle, a questão das fronteiras. E eu conversava ontem, exatamente na primeira brigada, com o general Frutuoso. E eu dizia, general, como é que está a questão da barra de fronteira? E ele mostrava dados, e ele tem dados sigilosos que você verifica que é humanamente impossível nós termos uma ação efetiva de que evite, porque aquele caminho formiguinha, e ele tem dado, você verifica que realmente é muito difícil. É muito difícil. E o Exército não tem um efetivo para aquilo dali, a Polícia Rodoviária não tem um efetivo, mas eles, em uma ação conjunta, estão aí fazendo o possível. Mas o Brasil, como um país acolhedor, está aí a Toulouse, está aí o Exército Brasileiro, está aí a OAB, quando há denúncia de maus-trato junto a estrangeiro, a Comissão de Direitos Humanos ouve os depoimentos, encaminha para o Ministério Público Federal e encaminha também para a Comissão Nacional de Direitos Humanos, que é a ministra Tamares, que já recebeu muitos ofícios e tem sido bem atenciosa. Ela tem respondido os nossos ofícios. E nós já estamos agendados nesses 15 dias com o general Barro. Vamos voltar lá a convite dele, porque a OAB sempre está presente nessas causas da imigração através da Comissão de Direitos Humanos. E mantém um bom diálogo, tanto com a Diretoria Nacional de Direitos Humanos,
com o uso responsável aqui pelos imigrantes, que é comandado aqui pelo general Marlon. Perfeito, presidente. Excelente essa questão da OAB, né? Sempre preocupada aí com direitos humanos, sempre preocupado com a atuação, até quando o senhor estiver lá com o general, faça-lhe o convite para ele vir aqui explicar a operação acolhida, a fronteira. O microfone aqui está aberto para ele. Como eu não conheço, pode falar para ele que quando ele quiser aqui vir, né, explicar para a população como funciona. Porque a falta de informação, às vezes, gera esse preconceito, essa até, às vezes, né, um sentimento de revolta. Então, a gente tem que mostrar o que é a realidade, como está acontecendo. E falando nisso, presidente, uma das perguntas que tem aqui, que talvez seja a pergunta que gera uma polêmica, pelo desconhecimento, pela polarização que tem no Brasil hoje, eu até converso com pessoas da família, que você fala se é A ou B, se eu não for nem A nem B, eles ficam loucos comigo, porque eu tenho que ser A ou B, eu não posso ser, né, no meio do caminho. Mas enfim, mas não levando para esse lado político, eu queria saber que lado político, deixa bem claro no podcast, para todo sempre, que lado político para esse podcast não interessa, né? Para nós não queremos falar de política, porque aqui ninguém tem, né, nada relacionado a isso. Mas eu queria saber qual é a atuação, como é que atua, o que ele faz, qual é as suas prerrogativas do presidente da OAB Nacional. O presidente da OAB Nacional comanda um colegiado em instância superior, composto de uma diretoria, de um presidente, um vice, um secretário-geral, um secretário adjunto e o tesoureiro. A missão do Conselho Federal é, em última instância, julgar todos os recursos e acompanhar todo o desenvolvimento das seccionais, das 27 seccionais do país, de forma a manter um pacto federativo, funciona mais ou menos como um pacto federativo. As seccionais, elas têm as suas independências estatutárias e dentro dessa independência estatutária nós temos o Colégio de Presidente. Então, muitas decisões que chegam à diretoria do Conselho Federal ou que chegam ao presidente do Conselho Federal, muitas têm passado pelo Colégio de Presidente, pelo qual todos participam, os 27 presidentes, e muitas desembocam no pleno do Conselho Federal, que é a instância máxima, que compõe 3 advogados de cada federação, corresponde como se fosse o Senado de cada estado, que são todos independentes. Então, todo e qualquer pensamento, ou ação, ou projeto interno do presidente do Conselho Federal, em qualquer hipótese, tem que passar pela diretoria e, se não necessariamente pela diretoria, pelo pleno do Conselho Federal. Uma das linhas de frente que a gente verifica nessa gestão do Conselho Federal foi uma atuação muito forte dentro da Câmara e do Senado para manter vivo, altivo e duradouro o exame de ordem, e uma outra que eu participei diretamente, inclusive dentro da Câmara lá. E queria aproveitar, professor Rafael, para agradecer a todos os 3 senadores do Estado de Roraima, senador Lucias, senador Chico Rodrigo e senador Telmário, que votaram pela lei de abuso de autoridade quanto da violação das prerrogativas da advocacia. Os 3 senadores de Roraima, todos os 3 votaram na pauta da advocacia. Estive no gabinete de cada um deles, dizendo da importância de mantermos as nossas prerrogativas para que nós possamos atuar com altivez, para que mantermos o pacto da equidade, a paridade de água. Então, eu vejo como uma atuação normal, mas a atuação do presidente, não só a nível nacional, mas como a nível seccional, ele depende também de aprovação da diretoria. Então, nem sempre o que o presidente do Conselho Federal da OAB pensa é implantado, porque ele também depende de aquiescência dos seus diretores. O sistema da OAB é um sistema democrático, né, em sua essência. Apesar que ele pergunta, nós temos a questões de eleições, né, mas eu não quero entrar nesse ponto das eleições, mas ainda acho que falta um pontinho da democracia para a gente chegar até o final. Mas isso nós vamos deixar para um segundo momento, para uma outra conversa sobre isso. Presidente, uma coisa que eu queria fazer, uma pergunta, que eu sei que o senhor sempre lutou,
sempre esteve à frente, sempre levou essa bandeira, sempre, não como presidente, que agora está atuando, mas como advogado, o sistema prisional. E o sistema prisional, a gente tem que, a população tem que entender, a gente fala para os nossos alunos, até dentro do curso, para quem vai conversar com o pai, com a mãe, com o tio no churrasco, alguma coisa assim, dos amigos. Sistema prisional não é pegar o preso e jogar lá dentro. Não é assim que funciona. Se nós queremos ressocializar alguém, não é jogando ele num ambiente hostil, sem nenhum tipo de higiene, sem nada disso. Então, queria que o presidente falasse para nós aí sobre o sistema prisional, a atuação do OAB, verificação de ambiente, enfim, toda essa... Olha, o sistema penitenciário é um dos gargalos do Estado de Roraima. Um dos gargalos é onde há mais reclamação da advocacia. Não é fácil lidar com o sistema penitenciário. Graças a Deus que a Força Tarefa Federal, a FP, está dentro da penitenciária e hoje quem comanda os detentos do sistema penitenciário é o Estado. Porque há 4 anos atrás, quem comandava o sistema penitenciário era o crime organizado. Então, hoje, quem comanda o sistema penitenciário é o Estado. Então, aquele Estado paralelo, aquele Estado ilegal que existia há pouco tempo, hoje ele não mais prevalece dentro do sistema penitenciário. E um dado importante, se você verificar os dados de homicídio, de roubo, de assalto, de 3 anos atrás, você vê que quando a Força Tarefa Federal assume o sistema penitenciário, isso daqui cai para quase, praticamente, em 50%. Por quê? Porque o crime organizado, ele se organizou de uma forma tal de que ele comanda de dentro dos presídios, não só aqui, mas a nível de política nacional. O que nós estamos atuando, depois de o sistema penitenciário foi enquadrado, foi colocado nos moldes de que o preso deve se comportar, nós se deparamos com graves violações de direitos humanos. Nós tivemos a pandemia de uma bactéria e nós fomos institucionalmente, batemos as portas dos órgãos institucionais e o Estado, naquele primeiro momento, não deu a importância devida. E logo o HGR teve que isolar áreas porque bactérias começaram a comer a carne humana. Nós encontramos em uma das revistas, e aqui eu faço saudação, é a Comissão de Direitos Humanos, que é o presidente da Comissão de Direito Penitenciário, Marco Pereira, que nós, no ano passado, nós fizemos 5 visitas ao sistema penitenciário. Por ser ali um militante da área criminal, e minha formação ter sido uma formação militar, então eu não tenho problema de entrar em todas as aulas da penitenciária do Monte Cristo. E eu mesmo vou à frente e nós fazemos um relatório. E um desses relatórios foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós encaminhamos ofício para a juíza da execução penal, para o Ministério Público, para a Corregedoria do Tribunal, para o presidente do Tribunal. Nós encaminhamos ofício para a Tamires, encaminhamos ofício para o ministro do Supremo Tribunal Federal, encaminhamos para o Conselho Nacional de Justiça, encaminhamos um novo ofício para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está apurando as graves violações do Estado de Roraima. Então, onde quer que seja que haja uma violação, nós estaremos lá fazendo os nossos relatórios e pedindo providência. Uma coisa que é importante, professor Rafael, dizer, o preso tem que se adequar à lei de execução penal, 7.210/84. Ele apenas tem que cumprir a lei de execução penal e a população tem que entender que no Brasil não há prisão perpétua. Aquele preso que você coloca no sistema penitenciário para que ele pague na forma da lei e na forma da lei de execução penal, aquele preso você tem que tratar ele de forma socializada. Por quê? O sistema vai devolver, porque não tem prisão perpétua. Então, o preso que você torna ele lá integrante de facção criminosa, quando você devolver ele, você vai devolver uma pessoa escravizada do crime, dependioso do crime organizado, e que vai sofrer a sociedade. Daí porque é importante que nós gestores, que os gestores do poder público entendam que quem cometeu o erro tem que pagar, mas na forma da lei, e que seja dada o tratamento mínimo necessário, o tratamento humanitário para que aquele preso possa, de alguma forma, se reciclar. Muitos presos
eventuais que entram no sistema penitenciário, é obrigado a se filiar a facções criminosas para sobreviver. Por quê? Porque o Estado de Direito não controla o Estado legal. E isso é um grande problema. Mas, graças a Deus, a ação governamental, a ação da SEJUC, e aqui eu tenho que dizer que o secretário André Fernando tem um diálogo institucional excepcional com a OAB, e nós estamos trabalhando, onde tem uma violação, nós conversamos, somos sempre recebidos, convidamos para ir para a OAB, e hoje nós temos um bom diálogo institucional com todos os diretores do sistema penitenciário. Tanto é que, enquanto presidente da OAB, uma das principais meta nossa era evitar esse confronto, esse encontro do confronto dos advogados com o sistema penitenciário. E hoje nós temos cada diretor do sistema penitenciário tem um terminal telefônico de excelente qualidade institucional pago pela OAB. Então, necessariamente, o advogado não precisa ir mais lá no CPP, lá na cadeia pública, lá no CSE, lá no CPC aqui do Comando da Capital. Cada um dos diretores tem um telefone institucional pago pela OAB para que possa facilitar o trabalho do advogado. Então, hoje, a OAB faz um trabalho forte com a Comissão de Direitos Humanos e com a Comissão de Direito Penitenciário, junto a qualquer violação dentro dos presídios. Mas é importante que se diga, os gestores têm que ter essa consciência, que no Brasil não tem pena perpétua, e o preso que ali entrou, ele vai voltar. O que nós vamos esperar é que ele, pelo menos, volte como entrou, e não pior. Essa sua fala é muito importante, porque o direito penal em si no Brasil é um tema muito polêmico, né? As pessoas têm muito, não sei, um preconceito, achar que defende bandido, achar que, sei lá. E aí eu até queria pedir um comentário seu sobre como que é ser advogado criminalista no Brasil hoje, né? Como que é esse dia a dia, essa atuação. Ultimamente, a advocacia criminal ela foi muito atacada. Muitas vezes, as pessoas passam a visão de que o advogado criminal é o advogado do corrupto, porque ele é corrupto. Porque o advogado de quem cometeu um fato, também ele se coloca naquela mesma sociedade. Nós, enquanto advogados, defendemos os direitos. E esses direitos, eles são regidos pela própria Constituição. Porque a Constituição diz que todo preso, toda pessoa acusada tem direito a um advogado. Então, nós defendemos os direitos do preso, mas, efetivamente, há uma pequena parcela que não entende a função primordial de um advogado. E o que eu acho muito interessante, professor Rafael, que você fala que é advogado de bandido, bandido é. Mas quando você tem um problema na sua porta, liga para o advogado. Exato. Presidente, é fundamental. O advogado criminal, ele tem que estar atuando. Ele sempre fala, sabe, o advogado defende o bandido, não, defende o direito. Né? Claro que eu sempre faço uma ponderação. O colega que é advogado criminalista, eu não atuo na área criminal, porque não é a minha aptidão, né? Sempre comento isso. Mas o colega criminalista, ele só tem que entender uma coisa, que ele não pode se misturar com o crime. Né? A atuação dele é como advogado, não é como parte daquela engrenagem. Claro que acontece, em toda profissão, ele tem, né, pessoas que denigram a imagem de toda a profissão. Né? Mas eu acho não, eu tenho certeza disso, que o advogado criminalista ele é um dos advogados de maior relevância aí no cenário do direito, da OAB, de atuação, porque, como o presidente tem uma fala do presidente que no começo, que depois da vida, né, vem a liberdade. Né? Então, a gente tem que preservar essa liberdade também. E acho que uma outra fala importante, depois eu peço para o presidente falar um pouco mais isso para a população que não entende, que às vezes você não está defendendo, dizendo que ele não cometeu o crime. Você só não quer que a pena dele tenha um excesso ou que ele seja condenado por algo que não fez. Né? Então, aí eu devolvo para o presidente a fala, perguntar do dia a dia do advogado criminal, dessas situações que perpassam aí a defesa. Eu costumo dizer que a linha do advogado criminal é uma linha tênue. Você tem que ter uma formação ética, de caráter, de qualidade muito grande, doutor Alan e doutor Rafael. Nós temos que ter muito cuidado para que você não possa ser levado, ser puxado para a ala da ilegalidade, para a vala da ilegalidade. Muitas vezes, presos quanto mais que você é contratado, então as tentações são muito grandes. Mas você tem que
Você tem que pensar que você tem um contrato, seus honorários aquilo dali, você vai ganhar com o seu trabalho ético, com o seu trabalho com probidade, porque senão você entra na mesma seara. Daí porque muitas operações aparece ali advogado sendo preso. Por quê? Porque ele não soube dizer não ao princípio da ilegalidade. Porque ele não soube dizer, ei doutor, está aqui não, você é o preso, eu sou advogado. Se eu fizer isso aí, eu venho para o seu lugar. Então você tem que ter austeridade, altivez e conduta de repelir todo e qualquer pensamento, porque a tentação é muito grande. A tentação é muito grande. Quem trabalha com crime organizado, quem trabalha com presos relacionados à lei de entorpecente, que é a 11343/2006, tem que ter uma habilidade, uma conduta ética, uma postura muito altiva, porque a tentação por parte dessas pessoas é muito grande, principalmente no reincidente. Mas, ademais, a advocacia criminal, eu costumo dizer, é uma advocacia que lida com a liberdade do dia a dia. Não tem coisa mais prazerosa de que você relaxar uma prisão em flagrante. Relaxar é quando há a ilegalidade, revogar é quando há um decreto. Muitas vezes, o estudante de direito ele não consegue diferenciar isso e a gente, com o tempo, vai diferenciando. Então, onde há um relaxamento, é porque a prisão era ilegal. O artigo 5º da Constituição 66 fala exatamente isso. Então, não tem melhor conforto, melhor alegria, Manu, de que você vê um cidadão preso ilegalmente, você vai lá, impetra um habeas corpus, ou impetra um relaxamento de prisão, você vê ali reconhecida a ilegalidade, você vai lá com o alvará, com o oficial de justiça, pega o teu cliente e devolve à família. Muitas vezes, mais das vezes, a mulher abraça primeiro o advogado do que abraça o seu esposo, porque sabe que foi através da ação lícita, da ação jurídica, que aquele erro está sendo reparado. Então, ser advogado criminalista é ter muito amor à liberdade, ter muito amor às injustiças. Injustiças acontecem. Não pense que dentro da penitenciária não tem muita gente presa injustamente. Tem. Pode ser que tenha pessoas também que saíram no centro que deviam pagar de alguma forma, mas ainda é. Os tribunais, se você entrar em pesquisa, 35% a 37% das apelações criminais em tribunais são revistas. Significa dizer que mais de 1/3 das sentenças de primeiro grau são injustas. E em relação à dosimetria da pena, mais de 45% das sentenças dos tribunais e do STJ há uma reparação na penalidade. Para você ver que a área criminal é uma área que tem muita injustiça. É uma área que tem muita injustiça. E o advogado criminalista, ele tem que ter essa habilidade, essa sensibilidade, conhecer bastante o que pensa a 6ª turma do STJ, o que pensa a 5ª turma do STJ, para que você possa dar um parâmetro e trazer para o seu tribunal e buscar, se você não consegue absolver, como disse o professor Rafael, que ele tenha uma pena justa, uma pena de 21 anos, no caso de tráfico, e associação 33 e 35, que cai para 15 anos e 9 meses, é uma das últimas que teve na Câmara Criminal. Isso é muita coisa. 6 anos dentro do sistema penitenciário daquele mundo, onde vai fazer praticamente quase 2 anos que nem um familiar teve acesso a um preso. Apenas o advogado tem acesso. Então, tem famílias que vai fazer praticamente 2 anos que não viram mais ou o seu esposo, ou o seu filho, ou o seu vizinho. Por quê? Por conta da pandemia. Então, está ali a ação. É o advogado criminal respaldado pelo princípio da legalidade, trazer a situação, dizer como está a família, os entes queridos que foram embora com essa pandemia. Então, é esse psicólogo, esse da assistência social, é esse que está lá no dia a dia, nesse tempo de pandemia, dando os confortos à família. E quando não buscando inocentar, mas pelo menos que ele tenha uma pena justa e adequada nos limites da lei. É realmente acordar com esse senso de responsabilidade de ser essencial à justiça, né? De cumprir a função de essencialidade da justiça e fazer jus ao que a Constituição tanto prega, de trazer liberdade e justiça para o presidiário. Pura verdade. Presidente, olha, se um dia a gente questionou se esse podcast teria algo de bom contribuir com a sociedade, eu acho que com sua presença e com sua fala,
a gente alcançou um grande objetivo, porque era isso que eu queria com isso daqui, era informar, era falar para o acadêmico, olha, está aqui um advogado criminalista, um bom advogado, né, uma referência, presidente da OAB, olhem para ele, vejam o que vocês podem ser, vejam onde vocês podem chegar, vejam o que vocês têm com a atuação com o curso de Direito, o que o advogado pode fazer, pode, né, como o presidente falou, diminuir a pena de uma pessoa, absolver aquele que não deveria ser condenado, enfim, né, nossa área de atuação, né, não é criminal, mas cobrar o que é devido do empregado, o que trabalhou com o seu sorte, gastou. A pessoa que fez o negócio e foi enganada, nós temos um caso de repercussão em Roraima, enfim, né, ou não também, né, é um comentário. Nós tem que ter advogado. Advogado, para ter justiça, uma Constituição diz, tem que ter advogado. Presidente, nós estamos aqui caminhando para o final. Infelizmente, sei que o seu tempo é curto, por mim eu passaria mais horas aqui conversando, mas eu não iria embora sem fazer mais uma pergunta de outro acadêmico que nos mandou anteriormente. Ele fala o seguinte: presidente, farei o próximo exame da ordem, nem passei, mas confesso que já estou preocupado com a anuidade. Tem isenção para novos advogados? Desconto, vantagens, carência ou algo do tipo? Tem sim. Quero dizer a todo acadêmico de direito que estuda, porque, assim como eu, depois de 30 anos, eu acho, quando o Alan, o doutor Rafael, que eu tive todas as oportunidades de não ser advogado, mas eu não consigo me enxergar hoje se não advogado. Isso é uma profissão belíssima, é uma profissão respeitadíssima. Aonde você chega nos tribunais, a sua postura, o seu cartão virtual do golpe da OAB, há uma diferenciação para isso. Então, quer dizer aos acadêmicos de direito que estudem que ele pode ter absoluta certeza que eles vão se orgulhar dessa profissão. Ser advogado é ser a dádiva da justiça. O Heráclito Sobaldino, um dos maiores defensores dos furões da ditadura, que mais corrigiu prisões injustas, ele dizia que a advocacia não é profissão de covarde. E, efetivamente, ser advogado é ser um lutador, é ser um guerreiro. E, para isso, vocês chegando na OAB, vocês terão, nos 3 primeiros anos, isenções de 40%. Então, há uma anuidade diferenciada exatamente para que nós possamos acolher essa jovem advocacia. Vocês vão ter a comissão da jovem advocacia para acolher, tirar as dúvidas, dividir, compartilhar. A OAB é uma segunda casa, é uma instituição acolhedora, é uma instituição que defende o princípio da legalidade, mas que acolhe a todos os advogados, em tempos difíceis ou não. Então, pode ter absoluta certeza que você será recebido e que os advogados iniciantes, eles têm uma anuidade em 3 anos totalmente diferenciada. E isso é que faz com que vocês se esforcem ainda vez mais para que possam se qualificar e chegar às portas da OAB. E eu espero que eu ainda possa entregar diversas carteiras aos acadêmicos que estão aí. E eu só digo uma coisa: dê uma oportunidade à advocacia. Se você não tem uma atuação já direcionada para concurso público, que você pode chegar à presidência da OAB, como eu cheguei. É um baita incentivo, né? Esses 3 anos de desconto é um baita incentivo para quem está se formando agora e não tem essa vasta clientela, né? Vastas ações. Também tem mais uma coisa, né? Com essa pandemia, a OAB, ela deu desconto para todos os advogados. Sim. Correto? Nós demos um desconto de 15% e até outubro todo advogado paga com 15% de desconto e ainda pode parcelar em 5 vezes no cartão ou no boleto. E qualquer advogado que no estado de Roraima hoje, que tenha dívida anterior a 2021, ele pode parcelar em 24 vezes. Então, e mesmo se ele não tiver condição, ele não vai deixar de advogar, que nós vamos resolver o problema dele. Tudo dá um jeito, né? Dá um jeito. Perfeito, presidente. Tinha muito mais questões para conversar. Eu queria me convidar para voltar a um outro momento, para conversar mais. Acho que nós conversamos bastante sobre a OAB e um pouco menos sobre a advocacia criminal. E eu queria me convidar para convidar para voltar para falar sobre a advocacia criminal, para
um tema que o senhor queira falar, que tem, olha, da advocacia criminal eu queria falar sobre esse tema, eu quero esclarecer a população sobre isso daqui, sobre qual a diferença entre a prisão em flagrante, ou enfim, a diferença entre habeas corpus, relaxamento de prisão, seja qual for, área de atuação em direito militar, o que o senhor precisar e quiser desse podcast, desse canal de informação, sinta-se à vontade. Se à vontade, sabe que será sempre muito bem recebido. E aí eu deixo, presidente, as palavras finais e desde já lhe agradeço muito, mas eu queria escutar as palavras finais aí sobre a nossa conversa de hoje. As minhas palavras em conclusão aqui, professor Rafael, colega Rafael, cadete Manu, professor Alan, os demais colegas que nos assistiram, toda a advocacia, toda a sociedade, primeiramente parabenizar pela iniciativa. Eu acho que em tempo de pandemia, em tempo de teletrabalho, em tempo ativo como nós estamos dizendo, são ações desse tipo de podcast que chega às portas de toda a sociedade, que chega às portas da advocacia. Então, o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão de parabéns, porque vocês estão qualificando as pessoas, levando conhecimento, trazendo palestrantes para aqui, isso é muito importante. Eu fico muito gratificado por ter sido convidado, principalmente por pessoas do quilate de Vossas Excelências. Quero dizer que a OAB está aberta à porta da sociedade. Qualquer pessoa pode olhar em todos os sites, no site da OAB. Hoje nós temos lá, falo com o presidente não tem telefone institucional, o telefone dele é 981170389, aberto a toda a advocacia, a todos os acadêmicos. Todo e qualquer pessoa pode ligar. Sábado, domingo, feriado, a OAB está lá para atender a sociedade. A OAB está para defender as prerrogativas da advocacia, a valorização dos nossos honorários, qualificados e tornados cada vez mais independentes, no sentido de que nossa profissão continue mais bela e mais respeitada, como sempre é. Sou um apaixonado pela advocacia e quero aqui mais uma vez desejar boa sorte, que esse programa continue, trazendo palestrantes do Pilates que vocês estão trazendo. Eu só tenho a agradecer, e a advocacia e a sociedade é quem ganha um programa dessa qualidade. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado, Manu. Obrigado, doutor Alan. Que Deus nos proteja e que nós possamos passar por esse dia. A gente que agradece, a sua presença é uma honra. O senhor hoje realmente abriu muito a fala e abriu muitos olhos para a atuação da advocacia, abriu os olhos para a atuação na área criminal. Então, até em relação a Covid e toda essa situação migratória de Roraima. Então, foi uma aula, não foi só uma conversa, foi uma aula para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está ouvindo. Então, muito obrigada pela presença e estamos honrados. Presidente, doutor Alan, Manu, demais do escritório. Como eu sempre falei, esse podcast é para informar. É uma honra tê-lo aqui. O doutor sabe da estima que eu lhe tenho. E pela OAB, né, que é a nossa casa da advocacia, temos problemas, resolvemos. Sobre o telefone, presidente, às vezes eu incomodo, ele manda uma mensagem, ele sabe disso, mando mesmo, e ele sempre responde, sempre me dá um retorno, isso é importante. Aproxima, né, o advogado da OAB, a atuação da OAB, que a gente falou, que a gente perpassou por vários aspectos, tem comissão da educação, que é importante, tem a nossa escola da advocacia, né, a ESA, enfim, tem muito mais coisa. Então, convite para o podcast, vou voltar em um outro momento para conversar mais ainda, está feito. E eu queria estender o convite para todos os advogados. Esses dias conversava com o José Antônio, que foi meu aluno, colega, amigo, né? Falei, José Antônio, falou, pô, professor, legal, então, faz um tema e vem aqui conversar com a gente. A ideia aqui é para todo mundo. Quem quiser, está aberto. A gente vai fazer, esse podcast vai estar tentando que ele seja feito uma vez por semana. Sempre falo, não é fácil porque a gente não visa nenhum tipo de retorno financeiro, né? A gente faz para informar, o que nós estamos fazendo aqui, e todo mundo tem que dosar esse tempo, né? Porque é o tempo em que nós estamos advogando, é o tempo que a pouco tem que ir lá dar aula com meus queridos alunos, é o tempo que a gente dispõe. E aí eu queria agradecer, presidente, mais uma vez por estar aqui, a Ali, Manu, toda a equipe que participa do podcast junto com a gente, e falar, pessoal, é para vocês, e sejam sempre bem-vindos, e quem quiser, venha fazer parte desse podcast com a gente. Esse é o Cine Lege.